Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer poder me dirigir a você nesta oportunidade, de quer que você esteja, seja no conforto do seu lar, ou viajando, ou em algum lugar onde você esteja, que Deus continue abençoando a sua vida. É um prazer poder me dirigir a você nesta oportunidade. Hoje nós vamos falar acerca de 2 conselhos práticos de Jesus Cristo para a nossa felicidade e nosso bem-estar. Vamos falar com base no texto que está em Mateus 6, a partir do versículo 25. Mas antes vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome nesta oportunidade. Queremos Te agradecer, ó Deus, por tantas bênçãos recebidas de Tuas mãos. Agradecemos pelo dom da vida, Senhor, a qual o Senhor tem nos concedido. Também agradecemos pelo perdão dos pecados, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, Senhor, rogamos a Tua bênção, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra, que faremos nesta oportunidade. Que a Tua bênção possa estar sobre nós, que o Senhor nos conduza segundo a Sua vontade para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Então eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você puder, em Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E também gostaria de te convidar para ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 57. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Então, mediante o que nós lemos e dissemos no início, queremos falar sobre 2 conselhos práticos de Jesus Cristo para as nossas vidas. O primeiro deles nós encontramos no texto que lemos de Mateus. E o segundo nós encontramos aqui em Lamentações de Jeremias, mas vamos encontrá-lo em toda a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento. Conselho este que é, não tenha medo. Querido irmão, querida irmã, Jesus, nesse texto que nós lemos inicialmente, ele estava proferindo uma série de ensinos, de estudos, dando sequência ao que se chama de Sermão do Monte, em que ele apresentou vários ensinos aos seus discípulos, e ele então trata de vários assuntos, e ele nos presenteia, dentro desse conjunto de ensinamentos, com algo muito importante e muito atual para as nossas vidas. É impressionante ouvir os ensinos de Jesus Cristo. Como são atuais? Como pode ensinos que foram proferidos há tantos anos, eles serem atuais hoje, em pleno século XXI e neste momento em que temos vivido? E nós vamos observar, se fizermos uma leitura atenta desses versículos de Mateus 6, 25 ao 34, nós vamos observar que uma palavrinha ela se destaca nesses versículos. Ela aparece cerca de 9 vezes, que é a palavra preocupação. Porém, Jesus, o conselho dele, o que ele traz para os seus discípulos é no sentido negativo, ou seja, para não se preocupar. Não se preocupem. E veja, esses 2 conselhos são muito simples. Aqui nós não vemos nenhum conceito rebuscado de teologia, aqui não tem nada complexo.
O difícil, de fato, é colocar em prática. E é o que faremos com a graça de Deus. Veja, Jesus ele está dizendo, não se preocupem. E isso tem muito a ver com o futuro. O futuro é algo que tem preocupado a muitas pessoas. Na verdade, a todos nós. O futuro, seja ele futuro próximo ou futuro distante. Você talvez possa se perguntar, o que o futuro me reserva? Porém, Jesus aqui nesse texto, ele ensina claramente que nós não devemos nos preocupar. E o que vem a ser isso, essa palavra, é simples nós analisarmos, é se ocupar antes. Preocupar. O que é se preocupar? É se ocupar antes de alguma coisa, que na verdade ainda não existe. Existe apenas no nosso pensamento. E Jesus ele é enfático ao ensinar isso para os seus discípulos, para dizer para eles, não se preocupem. Não se preocupem. E, meus amados irmãos, preocuparmos com o futuro. E ele vai dar alguns conselhos para nós nesse sentido, sobre como não fazer isso. E tem algumas coisas que se destacam aqui, e Jesus ele vai dizer, não é a vida mais importante do que a comida? Ou seja, por que se preocupar com comida? E ele vai dizer, aqui Jesus ele fala sobre preocupação com comida e roupas. E ele vai dizer, não é a vida mais importante que a comida? Nós temos vivido um tempo, queridos irmãos e irmãs, de tremenda ansiedade. E é óbvio que com razão. Por quê? Porque nós não estávamos ou nunca estivemos acostumados, nós nunca vivemos a situação em que temos vivido. Tantas pessoas perderam seus empregos, suas fontes de subsistência, tantas pessoas, enfim, que perderam tudo isso. E é óbvio que isso traz inquietação, a insegurança, a incerteza pelo amanhã. É por isso que o ensino de Jesus ele é atual para nós e relevante para o atual momento que vivemos. Então, Jesus ele vai dizer, não é a vida mais importante que a comida. Mas é bem verdade que até mesmo antes da situação de pandemia que temos vivido, a ansiedade era real. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter, em consumir. E é uma sociedade consumista, onde nós temos que adquirir sempre mais, ter mais, onde o próprio sistema, a própria mídia, as propagandas, elas colocam isso, elas tentam incutir isso na nossa mente, de que precisamos ter para ser felizes. Então não basta um simples aparelho celular, precisamos de ter cada vez mais recursos tecnológicos, enfim, precisamos ter cada vez mais roupas diferentes, porque senão nós não ficaremos igual às outras pessoas. Então, é um tempo, é uma sociedade que nos leva a isso, a essa questão do consumismo, de ter cada vez mais. Mas Jesus ele vai nos confrontar e ele vai dizer, por que nos preocuparmos com essas coisas? A vida é mais importante. Você já parou para pensar como nós, às vezes, valorizamos aquilo que não é de fato importante? Como nós, às vezes, gastamos o nosso precioso tempo
com aquilo que não é tão importante assim. Então, seja morando num palácio ou numa simples casa, o mais importante é a vida. Seja com fartura de alimentos, ou seja com alimentos simples, o mais importante é viver. Seja andando nos carros mais novos, ou seja andando a pé, o mais importante é a vida. E é tão impressionante como Jesus ele nos ensina isso, e nós somos chamados a pensar isso, a refletir sobre isso, se de fato devemos estar ansiosos pelas coisas desta vida, quando o mais importante Ele nos tem dado, que é o dom da vida. Então nós precisamos pensar isso, e também precisamos pensar que Deus Ele nos dá tudo aquilo de que nós precisamos, mas nem sempre o que nós queremos, porque nem sempre o que queremos é o que de fato precisamos. Veja, olha que verdade! Nem sempre o que nós queremos é o que de fato nós precisamos. Veja que Jesus ele disse, né? O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aí ele vai dizer um pouco antes desses versículos, e um pouco antes da oração do Pai Nosso, Jesus ele disse assim: o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de eu pedir. E é muito importante pensar que o texto não diz, o vosso Pai sabe do que vocês querem. Não, o texto não diz isso. O texto diz, o seu Pai sabe do que vocês precisam. Se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu vou te falar. Quando o seu filho te pede alguma coisa para comer, se você tiver só uma coisa, eu tenho certeza, você fica com fome e dá a ele. Porque é um prazer satisfazer a uma necessidade dos nossos filhos. É ou não é uma verdade isso? Você que é pai e mãe, você tem um prazer de satisfazer uma necessidade do seu filho. Ele lhe pede alguma coisa, por exemplo, para comer. Papai, estou com fome. Papai, tem alguma coisa para comer? E é interessante que Jesus ele vai dizer isso. Olha, o vosso Pai Celestial, Ele sabe do que vocês precisam. E no contexto da palavra de Deus, queridos irmãos, nós vamos encontrar, não se espante com o que eu vou te dizer, mas no contexto da palavra de Deus, para Deus nós precisamos de pouca coisa, em termos materiais. Em termos materiais, para Deus nós precisamos de comida e roupa. E um teto para nos abrigar. É isso. Não se espante, mas é isso. Você vai ver aqui nesse texto que Jesus, quando ele se refere às necessidades, pode ler aqui, ele está falando de comida e vestimento. Talvez por isso Paulo, escrevendo lá sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele disse assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E também, esses satisfeitos aqui com isso, dá a ideia de estar feliz, ainda que com coisas muito simples. Então, é estar felizes na simplicidade. Eu costumo sempre pensar, se nós hoje nos alimentamos, Deus já cumpriu a sua palavra para nós. Olha aí em volta. Eu tenho certeza que você tem muito mais do que isso.
Eu tenho certeza que você tem muito mais do que isso. Então, você tem motivos para agradecer ao Senhor. Ele já cumpriu as suas promessas na sua vida. Veja, isso é o que Jesus ensinou e é o que está em toda a Bíblia. Com Deus, nós não somos autorizados a estar ansiosos por coisa alguma. Principalmente por coisas materiais. E aí, Jesus ele continua e ele vai dizer para nós, né, não se preocupe, não se ocupe antes. Então, se nós tivermos isso em mente, nós vamos superar a ansiedade e a preocupação. Uma outra coisa que nós vemos aqui neste texto, Jesus ele vai dizer, lá no versículo 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus está dizendo o seguinte, não se preocupe com as coisas de amanhã. Amanhã você vai se ocupar delas. E é impressionante como isso acontece com todos nós. Muitas vezes nós nos ocupamos de coisas que ainda não aconteceram, elas estão no futuro. E nós damos tanta importância a elas, nós às vezes perdemos nosso sono pensando naquilo. Mas o conselho de Jesus é o seguinte, viva cada dia de uma vez. E isso nunca foi tão necessário como agora. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Não sabemos. E esta é uma realidade. Escapa ao nosso controle o que o futuro nos reserva. E você já parou para pensar como seria angustiante se nós soubéssemos o que o futuro nos reserva? Já pensou se eu soubesse que dia eu partiria? Ou que experiências, por que experiência eu passaria? Como seria angustiante se eu soubesse? Que bom que nós não sabemos. Então, é fato que teremos experiências boas, nós viveremos coisas boas, também experimentaremos dias difíceis, mas o que Jesus ele quer dizer para nós é o seguinte, viva cada dia de uma vez, viva o hoje. O hoje é o que ele nos presenteou. O amanhã nós não sabemos. Jesus vai dizer isso. Olha, não se ocupem antes sobre o dia de amanhã. Então veja, nós não estamos autorizados pelo Senhor a nos ocupar antes pelo futuro, com o futuro. Não estamos. É evidente que isso não significa que vamos agora abandonar nossos afazeres, nossos sonhos, projetos, enfim. Não. Mas nós vamos fazer tudo isso sem ansiedade. Nós vamos cuidar de uma coisa de cada vez. Uma coisa após a outra. Um dia após o outro. Então, possivelmente você vai ouvir essas palavras após um dia de atividades. Então, veja, passou. Não se ocupe com amanhã. Relaxe agora. É Jesus quem nos ensina a fazer isso. Amanhã você se ocupa das coisas. Não fique agora sofrendo por algo que ainda não chegou. Mas aguarde, espere com paciência. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. E meus irmãos, finalmente, nós temos algo tremendo, que se tem uma palavra que nós podemos dizer, foi Deus quem disse, essa palavra é, não tenha medo. É uma palavra que nós vamos observar ela com muita frequência em todo o texto sagrado.
Por exemplo, Deus falou isso com Abraão, Deus falou isso com o seu povo lá no passado, como vemos registrado no livro de Gênesis. Deus falou isso como lemos ao profeta Jeremias. O texto que nós lemos, Jeremias, ele vai dizer assim: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Ou seja, Jeremias se aproxima de Deus num momento de tamanha angústia e aflição. E Deus lhe responde dizendo, não tenha medo. Também nos evangelhos, Jesus várias vezes se aproximou, como por exemplo, quando os discípulos estavam num barco enfrentando uma grande tempestade, Jesus ele se aproxima e disse, não tenha medo, sou eu. Então, essa é uma palavra típica de Deus. Não temas, não tenha medo. Queridos irmãos, nós temos vivido um momento em que, de uma hora para outra, nos tiraram tudo. De uma hora para outra, nos vemos impedidos muitos de trabalhar, da nossa vida que tínhamos antes, as crianças de ir para a escola, e também afetou nossas reuniões presenciais na igreja, e isso em todo o mundo, algo que todo o mundo foi afetado. Veja, não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir que todos enfrentem o seu medo. É algo que vai demandar muita ação de Deus na vida das pessoas. E eu quero parabenizar aqueles que puderam e que ainda podem ficar em casa, aqueles que estão se resguardando, aqueles que estão praticando distanciamento social. Você não é um covarde. Os meus parabéns a você, que pôde e que pode ficar em casa. Meus parabéns a você. Mas nós precisamos pensar acerca dessa questão, amados irmãos, com muita prudência, porque precisamos evitar os extremos. Por um lado, o extremo da irresponsabilidade, do desapreço à ciência, do desapreço ao uso de máscaras. Nós precisamos evitar isso. Esse é um extremo perigoso e que, infelizmente, tem custado a vida de muitos queridos. Mas nós também precisamos evitar o outro extremo, e nós vamos ter que lidar com isso, que é a dificuldade do retorno, não à vida que tínhamos antes, porque isso é possível, pelo menos agora, mas ao chamado novo normal, em que nós vamos tocar na nossa vida, as nossas atividades, nós vamos sair às ruas, inclusive nós vamos voltar à casa de Deus, ainda que por hora tenhamos que fazer uso das máscaras, do álcool gel e guardando o devido distanciamento. Mas o fato é que nós vamos ter de enfrentar esse terrível monstro. Eu assisti agora recentemente aquele filme chamado Amor e Monstros. E confesso para você que eu fiquei um pouco decepcionado com o final, porque eu não sei se você é assim, mas eu sou daqueles que gostam do final feliz, em que os casais se entendem e terminam bem. Eu gosto desse
nesse tipo de final. E Amor e Monstros, ele não tem esse final, infelizmente não tem. Então eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Mas me permita citar este filme porque o seu final ele é muito inspirador. Ele vai terminar com uma palavra de incentivo do personagem Joel, conclamando as pessoas a saírem dos seus abrigos. E não vou dar muitos detalhes para aqueles que ainda não viram, mas acontece algo no início do filme que as pessoas são obrigadas a ficar no interior da terra para poder se protegerem de monstros que passam a existir na terra, terríveis monstros. Mas é interessante que no final desse filme, as pessoas elas são incentivadas a enfrentar esses monstros que estão lá fora. Elas são incentivadas a sair daqueles abrigos e, haja o que houver, vamos enfrentar. E é muito bonita esse momento em que as pessoas elas vão saindo dos seus abrigos e passam a estar na superfície da terra, apesar da existência daqueles terríveis monstros. Queridos, o Senhor, Ele nos incentiva a enfrentarmos esses terríveis monstros. O Senhor, Ele deseja que nós enfrentemos isso, porque, segundo a Sua palavra, Ele sempre vai nos dizer: não tenha medo. Talvez, e por certo, não seja apenas a pandemia que seja esse terrível monstro, mas sim algo que está um pouco mais sutil, que é medo do futuro. Medo de perder alguém, mas também de enfrentar este novo mundo. Como enfrentar este novo normal? Como superar isso? A palavra de Deus, ela vai nos incentivar. Não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Nós vamos vencer tudo isso. Porém, é preciso que nós ouçamos o que Deus quer falar conosco. A minha oração sincera ao Senhor é que Ele abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus negócios. Mas tenhamos coragem. Primeiro, não nos preocupando ou nos ocupando antes com o futuro, mas enfrentando-o com coragem, não tendo medo, mas com coragem. Tenhamos coragem, porque o Senhor estará conosco para nos dar a vitória. Deus abençoe você.